Gente, então, essa live de hoje, né, nós vamos falar sobre a questão, né, dos impactos da reforma trabalhista na perícia em cálculos. E realmente, assim, é uma demanda, né? Foi até um pedido de vocês mesmos, dos seguidores, né, que vocês fizeram uma pergunta relacionada a essa questão da reforma trabalhista. E daí surgiu a ideia, né, de fazer essa live. E é para isso mesmo que a gente está aqui, né? Eu tento trazer sempre assim conteúdos que vão ajudar vocês, né? Conteúdos de relevância, que vão trazer vocês mais para essa área pericial mesmo, que vão trazer informações para vocês nessa área, para que vocês possam mesmo ter conhecimento para atuar como peritos, né, na vara do trabalho. Quando eu digo perito, gente, pode ser perito do juiz, assistente técnico da vara do trabalho, e para vocês alcançarem a renda extra que a gente tanto busca aqui, tá certo? Então, os temas são sempre voltados para isso, né? Para sempre trazer, né, temas que vão ser relevantes, que vão trazer conhecimento para vocês, tá? Sim, Flávia, você é sempre muito clara e prestativa. Obrigada, gente. A gente faz o que pode, né? Maia, boa noite. Vamos entrando aí, gente. Deixa eu tirar aqui. Ok. Pessoal, olha só. O que acontece? Quem for entrando aí, gente, já vai colocando aí hashtag perícia transforma, né? Que é o nosso lema sempre, né? Que a perícia eu sempre falo aqui, transformou minha vida, eu tenho certeza que vai transformar de vocês também. Então vai colocando aí hashtag perícia transforma, né? Que é o nosso lema, é o nome, inclusive, do nosso grupo de WhatsApp também, tá? Então quem não tá ainda no nosso grupo de WhatsApp pode entrar lá. Boa noite, Maia, tudo bem? Então, eu já dei uns 5 minutinhos aí, pessoal. Eu acho que a gente já pode começar, né, com o assunto, porque a gente sempre aguarda uns minutinhos para o pessoal entrar, mas também não dá para aguardar muito tempo, porque é muito conteúdo, né? Sempre que eu falo, ainda mais sobre a reforma trabalhista, é um conteúdo denso também. Então, se a gente demorar muito, acaba que não dá tempo de falar tudo, né? Boa noite, Daniela. Tiago entrou aí. Boa noite, gente. Então vamos lá. Só antes de começar, gente, antes de falar especificamente sobre a questão da reforma trabalhista, né, e o impacto disso, né, nos cálculos, né, de contar para vocês como que foi essa questão aí, né, para nós que somos peritos e tudo, como que a gente reagiu, como que isso impactou, né? Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Hoje, no final, eu tenho uma novidade aqui, na verdade, para vocês, tá? Uma novidade que vai trazer muito conteúdo, vai trazer muita coisa legal. E aí eu vou contar para vocês no final da live, tá? Na verdade, nesse próximo mês aí, nas próximas semanas, a gente vai estar cheio de novidades. Mas hoje eu já vou começar contar para vocês, já vou contar um pedacinho para vocês no final dessa live. Então fiquem comigo até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar da novidade que eu vou contar hoje, que eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. Podemos começar? Podemos ir então para falar sobre o assunto de fato, entrar no assunto técnico? Podemos, pessoal? Gente, olha só, então vamos lá. A reforma trabalhista, o que acontece? Né, foi em 2017 que ocorreu a reforma trabalhista. E essa reforma, gente, ela modificou, assim, mais de 900 artigos da CLT, né? Então, assim, é muita coisa, né, gente? 900 artigos é muita coisa. E aí, o que acontece? Vou contar para vocês aqui o que aconteceu comigo quando a reforma trabalhista foi publicada e tudo, e eu vi que aquilo já ia trazer um impacto para os trabalhos dos peritos, né? Então, quando a reforma trabalhista ela entrou em vigor, gente, eu fiquei assim, logo no início, como perita, né, eu fiquei preocupada, né, porque eu fiquei pensando assim, nossa, gente, vai mudar tanta coisa, né? Como é que eu vou fazer para poder absorver todas essas mudanças realmente, né? Para entender tudo que tinha acontecido e tudo, porque realmente era muita coisa, né? Então eu fiquei um pouco preocupada na época.
Mas aí, pessoal, o que acontece? Naquela época, né, que saiu a reforma trabalhista e tudo, eu foquei muito na questão da etapa 5, né, do método perito trabalhista 11Es. Então, quem já viu aqui, né, quem assistiu a aula, quem já viu, vai saber do que se trata essa etapa 5. A etapa 5 do método, gente, é justamente o E5, que é a expertise do objeto, né? Então, quando eu falo dessa etapa 5 do método perito trabalhista, 11Es, o que acontece? Eu estou falando justamente daquela etapa onde o profissional aprende a técnica. E era justamente isso, né, que eu precisava aprender naquela época. Porque o que podia estar modificando ali, né, com a reforma trabalhista? O que podia estar modificando ali era justamente ter um impacto na técnica, na forma de fazer os cálculos. Então, eu precisava entender aquilo. Então, eu foquei. Na época, o que eu fiz? Eu estudei, eu li, eu assisti palestras, né? Então, eu me capacitei mesmo, tá? Mas assim, para falar a verdade para vocês, eu não tive muitas dificuldades, tá? Eu vou trazer para vocês hoje aqui, é claro que tiveram assim várias alterações, né, da reforma trabalhista e que tem um impacto, né, no trabalho do perito. Mas hoje eu vou mencionar com vocês aqui 5 alterações, né, que fizeram diferença, que mudaram, né? Na verdade, assim, muitas coisas deixaram de existir. Então, eu vou trazer para vocês aqui 5 mudanças, né, da reforma trabalhista, tá? E aí, depois, se sobrar tempo até, a gente pode comentar outras também. Mas eu vou trazer as que são mais comuns, que afetaram diretamente, né, os cálculos, né, alguma coisa que a gente fazia muito antes, que a gente calculava e agora já não calcula mais, já não se usa mais. Então, eu vou focar nesses 5 pontos hoje, tá certo, pessoal? Boa noite, Adriana. Mais gente entrando aí, gente. Sejam bem-vindos. Bem-vindos mais uma live. Ainda bem que chegou terça-feira, né, gente? Porque eu fico aqui contando os dias para poder encontrar com vocês, para passar mais conteúdos, para a gente conversar. Fico aqui contando os dias para a gente se encontrar. Então, vamos lá. Pegaram? Podem pegar, gente, papel e caneta para vocês anotarem esses 5 pontos, que são pontos importantes, tá? Ou anota aí também, pode anotar no bloco de notas, celular, onde vocês acharem interessante aí, porque é bem legal, é importante esse conteúdo para vocês, né? E aí, quando você que tá aí do outro lado, né? Quando você for fazer o seu cálculo, você que se não é ainda vai ser perito, vocês vão lembrar disso que eu tô falando com vocês, tá? Então, vamos lá. A primeira mudança que nós vamos comentar aqui, né, que teve na reforma trabalhista, é a extinção das horas itineres ou itineres, né? Tem 2 jeitos de falar aí. Vocês sabem, gente, de que eu tô falando? Que horas são essas? Horas itinere. Alguém sabe aí o que é? Alguém sabe me falar o que é? O que são essas horas? Pessoal, as horas em itineres ou itineres, né? Era o seguinte, o que acontecia antes? Antes, quando tem um percurso, né? Em várias situações ocorrem o seguinte, que às vezes o funcionário ele vai trabalhar, mas tem aquele percurso que ele gasta ali do deslocamento, né, de casa até o trabalho. E aí, antigamente, antes da reforma trabalhista, o que acontece? Antes da reforma trabalhista, esse percurso, esse período tem uma especificação, né? Que era quando não tinha transporte público ou quando a empresa oferecia, né, o transporte de determinado ponto até o local de trabalho. Então, o que acontece? Isso é muito comum em fábrica, em usinas. Então, esse período pequeno, né, que geralmente é pequeno, né, mas pode até ser um pouco maior, que o funcionário, ele que não tinha transporte público e ele estava indo até o trabalho dele, né, era considerado como se ele estivesse à disposição do empregador. Então, por exemplo, se tem lá uma empresa e a empresa vai buscar uma usina, por exemplo,
Eu fiz, gente, muitas perícias para a usina de cana-de-açúcar, né? Nomeada como perito do juiz, né? Onde as usinas eram as rés, no caso. E aí eu fiz muitos cálculos dessa forma. Então, a usina não tinha transporte público. Então, a usina ia até determinado local e buscava todos os funcionários para ir cortar cana, por exemplo, né? Aí, o que acontece? Esse período aí, que a empresa estava buscando funcionário, muitas vezes os funcionários entravam na justiça e ela era considerada hora extra. Era considerado como se esse período ele estivesse à disposição do empregador, tá? Então, antes da reforma trabalhista, isso acontecia muito. Então, a reforma trabalhista, ela simplesmente extinguiu isso. Então, a reforma trabalhista, depois da reforma trabalhista, né, fala que esse horário, esse período, o funcionário, ele não está à disposição, né, vem um entendimento novo de que ele não está à disposição da empresa. Portanto, não pode ser considerado hora extra, tá? Então, essa é a primeira mudança, né, que eu quero mencionar aqui para vocês. E aí, o que isso impactou no meu trabalho, no trabalho do perito? Vejam que não foi uma mudança de forma de cálculo, né? Simplesmente extinguiu. Então, de 2017 para cá, eu passei a fazer, né? Quando eu vou fazer perícia hoje, a gente vê muito pouco essas verbas. Então, às vezes, a gente ainda vê o deferimento de horas itineres, né? Ou itineres, dependendo de como a pessoa for pronunciar. Às vezes, a gente ainda vê. Como perito, nós ainda podemos fazer esse tipo de cálculo. Mas por quê? Talvez de um processo que foi julgado antes da reforma trabalhista, e aí está correndo ainda, né? Os cálculos ainda estão sendo feitos. Então, pode ocorrer, porém, muito menos do que antes, tá, pessoal? Então, essa é a primeira mudança, né? Então, na verdade, a gente deixou de fazer o cálculo dessa verba. Agora, você que está aí do outro lado, que está começando agora, que quer ser perito, né? Ludiane, eu preciso entender dessa verba. Gente, o cálculo dessa verba é uma hora extra normal, né? Acontece apenas que ela vinha de outro lugar. A origem dela eram esses minutos que o funcionário está à disposição. Mas é uma hora extra normal. E você, como perito, o que você vai fazer? Você vai seguir a sentença, né? Então, você tem que pegar lá a sentença, o seu processo. Se na sentença mandar calcular, você vai calcular. Se ela não mandar, não vai. O que impactou pra gente é que a gente, à medida agora, né, os processos que eu recebo, por exemplo, nem se menciona mais sobre essa verba. Então, os advogados nem fazem mais, né, esse peticionamento, nem entram mais na justiça requerendo essa verba. Tá certo, pessoal? Entendido aí em relação à primeira mudança da reforma? Então, a primeira mudança foi a extinção das horas itineres, tá bom, gente? Às vezes eu olho aqui para baixo, pessoal, porque eu anotei aqui também para eu não esquecer, né? Para não deixar passar nada que eu quero falar para vocês, né? Esses pontos aí da reforma trabalhista. Na verdade, assim, de tanto fazer cálculo, de tanto estudar, a gente já sabe, né? Mas por via das dúvidas, não quero deixar passar nenhum conteúdo, né, gente? Quero trazer tudo aqui para vocês, que afinal de contas, terça-feira, 8 horas agora já, exatamente 8 horas agora. Então, quem tá aí quer conteúdo, né, gente? Então, tem que trazer conteúdo, não posso esquecer nenhum ponto que eu preparei para vocês, tá certo? Então, olha só. Podemos pular para o passo 2, gente, para a segunda mudança da reforma trabalhista? Eu acho que eu ainda estou na aula anterior, né, que a gente falou sobre honorários, sobre precificação, né, e aí tinha formas, forma 1, forma 2. Tô achando que eu ainda tô lá na live anterior, falando passo e forma toda hora, né? Mas é a segunda mudança da reforma trabalhista. Então, podemos ir para a segunda mudança? Isso aí, Flávia, muito bem. Hashtag perícia transforma. Gente, vão colocando aí, hashtag perícia transforma. Eu adoro quando eu vejo o chat aí com o nosso lema toda hora. Hashtag perícia transforma, hashtag perícia transforma. Olha só. Então, agora eu vou falar para vocês da segunda mudança, tá? A segunda mudança da reforma trabalhista, né? E que faz a diferença, né? Que também traz pra gente, né, algumas alterações
na forma, nos nossos cálculos aqui, na atuação do perito, tá? A segunda mudança foi o fim da prorrogação noturna após as 5 horas e dos feriados para a jornada 12 por 36, gente. O que é isso? Olha só. Antes da reforma, né, existe a jornada 12 por 36, né? Então, o que acontece? Os funcionários de uma empresa, eles podem ter diversas jornadas, de acordo com o que foi estabelecido, né, no contrato de trabalho, de acordo com a convenção coletiva. A jornada mais comum que nós vemos por aí é a jornada 44 horas semanais. Mas existe também essa jornada 12 por 36. Essa jornada 12 por 36, gente, ela é muito aplicada para porteiros, ela é muito aplicada às vezes para enfermeiros, né? Quem trabalha na área de segurança, tipo vigia, são locais que geralmente não podem ficar sem o funcionário. Então o funcionário trabalha 12 horas consecutivas e depois ele folga 36, né? Então isso que é a jornada 12 por 36. Então, o que acontece, né? E o que acontecia? Se o funcionário ele trabalha 12 por 36, automaticamente, alguns dias que ele for trabalhar, vai cair no domingo, vai cair no feriado, né? Então, alguns dias vão cair nessas datas, domingo, feriado e assim por diante, feriado municipal, feriado federal e assim vai. Então, antes tinha-se muitos pedidos na justiça trabalhista, fazendo o quê? Os advogados entravam requerendo que o dia que o funcionário trabalhou em feriado, ou às vezes até em domingos, né? Porque também trabalha em domingos, que esse dia fosse pago dobrado, né? Porque a legislação diz que quando você trabalha domingo, né, o pagamento daquele dia tem que ser dobrado. E aí muitas vezes os advogados entravam na justiça requerendo isso para as pessoas que tinham a jornada, né, que trabalhavam 12 por 36. E aí, com a reforma trabalhista, isso acabou. Porque a reforma trabalhista, ela trouxe um novo texto. Ela trouxe falando que essa remuneração mensal, né, que o funcionário 12 por 36 recebe, já está incluído, né? Os devidos descansos semanais remunerados, já está incluído os feriados, tá? Então, o que acontece? O funcionário que faz 12 por 36, hoje ele não tem direito mais a receber sábados, domingos, domingos e feriados como horas extras. E antes isso acontecia muito. Então, assim, hoje quando a gente pega um cálculo, a gente pega uma perícia para fazer, a gente não vê mais deferimento, né, dessas horas extras também, né, que eram também pagas como horas extras, como horas dobradas, a gente não vê mais isso deferido em sentença. Agora, mais uma vez, né, isso já vem pronto para o perito. E é por isso que eu falei para vocês lá no início que eu estudei sim bastante, né, para conhecer sobre a questão da reforma trabalhista, sobre as mudanças e tudo. Então conhecer sobre as mudanças e tudo, só que já vem muito assim, específico, né? Já vem muito assim, na sentença já vem determinado para o perito. Então, para o perito já vem direcionado se você precisa adotar aquilo ou não, né? Então, a sentença ela já traz. Gente, parece que alguém falou aí que tá caindo a internet, tá aparecendo para vocês direitinho, tá travando. Como é que tá a transmissão para vocês aí? Me respondam aqui no chat para eu saber que tá tudo bem. Vocês estão me vendo, me ouvindo direitinho? Tá tudo certo aí para vocês? Pessoal, tá tudo certo para vocês? Parece que realmente está demorando um pouquinho para chegar para mim as respostas, mas o Carlos falou que tá normal. Flávia falou que tá normal também. Aqui tá ótimo, normal. Não, beleza, gente. Então, deve ser específico de alguém. Tá tudo bem para vocês? Excelente? Ótimo, então.
Eu sempre pergunto, né, gente? Porque às vezes, né, às vezes eu tô aqui falando, achando que tá tudo bem, e aí tá caindo, tá travando pra vocês, mas tá tudo normal. Ok, beleza então, gente. Aqui tá ok, Sara. Ok, joia. Então vamos continuar, tá? Então, gente, em relação a essa jornada 12 por 36, teve essa mudança também, tá? Então, antes, isso era considerado, né? Quem tinha jornada 12 por 36 era considerado hora extra, feriados e tudo, e agora não é considerado mais, tá? Mas percebam, gente, que olha só, muitas coisas da reforma trabalhista, quem tem que saber muito é o advogado, porque chega muito pra gente pronto, entendeu? Então, por exemplo, se eu sou perito do juiz, já vai chegar pra mim a determinação. Lá na sentença vai falar, ó, por exemplo, isso. Ah, não é mais considerado hora extra. Então, na sentença não vai ter hora extra relacionada a isso, entendeu? Então, afeta sim o trabalho do perito, só que não de forma brusca. E às vezes as pessoas acham assim, nossa, mudou a profissão toda de perito, agora tem que pensar tudo diferente. E não foi bem assim que as coisas aconteceram, tá, gente? A Adriana tá perguntando aí se para o assistente técnico é necessário saber sobre a legislação no caso da petição inicial, correto? Olha só, Adriana, é sempre bom saber sobre legislação. Isso agrega muito conhecimento para nós que somos peritos, tá? Então, assim, a gente vai aprendendo isso com o tempo. Então, à medida que a gente vai vendo, né, que a gente vai lendo as sentenças, vendo os processos, a gente vai aprendendo. Mas pense que, em relação à legislação, quem tem que saber mais é o advogado que está elaborando a petição inicial. É por isso que no início, sempre que vocês estiverem trabalhando com cálculos na petição inicial, gente, é muito importante ter essa conversa muito casada, esse entrosamento com o advogado que está elaborando a petição inicial. Então, por exemplo, Adriana, você vai fazer o cálculo baseado na petição do advogado. Então, se o advogado está pedindo horas extras, horas extras, né, pedindo para o juiz reconhecer horas extras no dia que um funcionário que tem a jornada 12 por 36 trabalhou em feriados, o que você vai fazer? Você vai fazer o cálculo conforme a petição dele. O que pode ocorrer é você ter o conhecimento e falar com ele assim, olha, eu não te recomendo colocar isso aqui, porque depois da reforma trabalhista isso mudou. Só que assim, ele tem que ter esse conhecimento. Tá? Então, assim, o papel do assistente técnico, nesse caso, é orientar em relação aos cálculos. Esse parâmetro do que vai ser pedido, do conhecimento da legislação, cabe ao advogado. Entendido, Adriana? Foi clara, gente? Conseguiram entender o que eu falei? Gente, aproveita, vão dando aí coração, aviãozinho. Olha só, encaminha essa live, gente, para um contador, um administrador que você conhece. Porque olha só, às vezes você tá aí e você acha que não tem ninguém que teria interesse nessa live. Mas aí você manda para um administrador, para um contador e de repente ele nem sabe que a perícia pode ser a oportunidade da mudança da vida dele. E aí você encaminha a live e tá ajudando essa pessoa. Então, gente, vamos fazer o seguinte, encaminha essa live aí para um contador, para um administrador que você conhece, que aí você ajuda, né, a divulgar o Instagram também, né, da Ludicena Perita, e aí você pode estar ajudando alguém aí também, tá certo? Então, ok, vamos continuar. Então, essa, gente, foi a segunda mudança, tá, que teve na reforma trabalhista e que, de certa forma, impactou aqui no trabalho dos peritos, tá? A terceira mudança, gente, que eu vou falar para vocês é o seguinte. A terceira mudança que ocorreu é também, o Marcos está falando que está com cálculo para entregar que advogado ganhou a prorrogação da hora noturna. 12 por 36, Marcos, porque a prorrogação da hora noturna, 12 por 36, também foi extinta, né? Depois da reforma trabalhista. Mas assim, é aquilo que eu falo, gente, quem vai julgar é o juiz, tá?
Então, o perito, ele tem que seguir o que está na sentença e nas decisões que modificaram a sentença, que sejam os acórdãos, né? Então, eu sempre falo aqui, o perito, ele executa o que está escrito na sentença. Se você estiver trabalhando como assistente técnico, você vai calcular de acordo com que, se for petição inicial, né? De acordo com o que o advogado está pleiteando ali naquela ação. Se for perito do juiz, não tem erro, é seguir estritamente a sentença, tá? Pois é, Marcos, pode acontecer, né? Em cabeça de juiz, gente, existem as legislações, as jurisprudências, né? Mas o juiz é que defere, né? Como que isso vai ocorrer. A Adriana está perguntando se a prorrogação foi extinta. Na verdade, Adriana, a prorrogação é 12/36. A prorrogação do horário noturno, tá? Então, por exemplo, se um funcionário ele trabalha 12/36, isso, só na jornada 12/36. Se ele trabalha na jornada 12/36 até 5 horas da manhã, né? Até 5 horas da manhã, o que era comum? Era comum pedir a prorrogação até às 7. Gente, é o seguinte, acho que eu falei errado. Se ele trabalha até às 7 horas da manhã, a jornada noturna ela é de 22 até às 5, né? Então, o que é comum? Solicitar que de 5 até às 7 seja pago também o horário noturno, a prorrogação do horário noturno. Com a reforma trabalhista, para a jornada 12/36, isso foi extinto, porque também ficou entendido, houve um entendimento de que a remuneração do funcionário que trabalha 12/36 já está incluído todos esses pontos, tá? Então, foi extinta apenas por 12/36. Isso mesmo, Marcos, cabe a nós apenas cumprir, já está em execução, exatamente, tá? Entendido, Adriana, aí na jornada 12/36? Então, pessoal, agora nós vamos para o terceiro ponto, tá? A terceira mudança. E a terceira mudança também é a extinção de uma dessas verbas, né? Entre aspas. O que acontece? É a revogação do artigo 384 da CLT. O que o artigo 384 falava? O artigo 384, ele beneficiava as mulheres. Ele falava o seguinte, que em casos de prorrogação da jornada fora do horário normal, ou seja, quando tivesse horas extras para as mulheres, antes da mulher começar a sua hora extra, ela precisava fazer uma pausa de 15 minutos. Então, por exemplo, se eu trabalho, né, eu, Ludiane, mulher, trabalho lá no comércio de 8 da manhã às 6 da tarde. E aí tá em época de Natal, né, gente? A época de Natal é muito comum, a gente vê muita gente fazendo hora extra no comércio e tudo. E aí, eu, Ludiane, vou ter que trabalhar até 9h30 da noite. Então, quando dá 6 horas da tarde, né, que é o final do meu expediente, antes da reforma trabalhista, eu tinha que ter 15 minutos de descanso, antes de começar, né, a fazer a jornada extra. E o que acontece, gente? Muito. Vocês devem saber disso também. Muitas vezes, quando ocorre a hora extra, as empresas, as empresas, elas não concedem esses 15 minutos de intervalo. E aí, isso era quase que causa ganha na justiça. Então, os funcionários, né, entravam na justiça, as funcionárias, na verdade, nesse caso, né, só cabe esse artigo, né, o artigo 384, era exclusivo para as mulheres. Então, as mulheres muitas vezes entravam na justiça e ganhavam 15 minutos. Então, eu já cansei de fazer cálculo, onde eu apurava hora extra, né, normal, hora de intrajornada, né, que é horário de almoço, horário de intervalo. Às vezes tinha hora de interjornada também, que é de um dia para o outro, né? Porque existe também um período mínimo. O funcionário ele precisa descansar pelo menos 11 horas, né? De um dia para o outro. Se ele não descansa esse período, ele tem direito a hora extra aí. E eu ainda calculava esses 15 minutos, né?
Então, a reforma trabalhista, ela simplesmente extinguiu isso. Então, esse artigo, ele simplesmente deixou de existir. E aí, mais uma vez, que eu falo com vocês o impacto, né? Mudou a forma de calcular? Não, ele simplesmente deixou de existir, tá? Então, às vezes eu falo assim, que a mudança, né, a reforma trabalhista, ela não trouxe tantas mudanças assim em relação à forma de fazer cálculo. E aí, até essa semana, alguém perguntou, que eu indiquei o manual de cálculos, né, do TRT3, e ele é de 2016. E aí alguém perguntou lá no grupo, mas não tá desatualizado e tudo, não tem um outro mais novo. E do TRT de Minas, gente, não tem um outro mais novo. Foi a última versão, né? Até pode ser que tenha de outros tribunais, mas eu até procurei e não encontrei. Mas aí o que acontece? Por que eu ainda utilizo ele? E às vezes quando a pessoa me pergunta, eu recomendo, porque ele traz de uma forma simples, uma linguagem simples. E como vocês estão vendo, as alterações não foram tão grandes assim, né? Então, a forma de cálculo mesmo mudou muito pouco, então ele ainda é válido, tá? E aí, gente, então assim, só esclarecendo aqui essa questão das mudanças mesmo da forma de cálculo após a reforma trabalhista, tá bom? Pessoal, e aí? Podemos prosseguir? Entendido até aqui? Podemos? Então, gente, vamos lá. Vamos prosseguir que ainda faltam 2 pontos para eu passar para vocês. Na verdade, como eu falei antes, né, gente, tem até mais. Se a gente tivesse mais tempo, eu ficava mais ainda falando aqui para vocês. Eu ficava mais tempo ainda conversando com vocês e contando aqui sobre as coisas, como que foi, né, essa questão da reforma, tudo que... Todas as mudanças aqui, né? Porque tem outras mudanças que eu não vou conseguir falar hoje, né, gente? Mas, pelo menos aqui as mais... que eu julgo ser mais importantes, mais interessantes, né? Então, olha só. A próxima mudança é a mudança número 4, tá, gente? Vou trazer para vocês a mudança número 4, a quarta mudança. Isso aí, gente. Hashtag perícia transforma. Vamos lá. Adoro quando vocês colocam o nosso lema. Então, esse próximo que eu vou falar aqui, ele traz, ele tem sim uma alteração na forma do cálculo, tá, gente? Então, atenção, prestem muita atenção nisso que eu vou falar agora. Eu até vou ler a redação aqui para vocês, né? É um trechinho só, tá, gente? Não saia daí não, fica desanimado que eu vou estar falando que eu vou ler não, tá? São 2 linhas só, tá? A próxima mudança é o seguinte... É a modificação dos critérios de reconhecimento da remuneração. O que é isso? Olha só. Foi alterada a redação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 457. Ou seja, em resumo, o que aconteceu? Algumas parcelas que eram consideradas antes como remuneração e entravam na base de cálculo, né? Base de cálculo de horas extras, base de cálculo, né? De insalubridade, de periculosidade, deixaram de compor a base de cálculo. Então, não tem mais natureza salarial. Então, olha só. A redação anterior falava o seguinte: integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também comissões, porcentagens, gratificações ajustadas, diárias, viagens e abonos pagos pelo empregador. E aí falava o seguinte, que não incluíam no salário ajuda de custo, assim como diárias de viagem também. Então, ajuda de custo e diárias já não entravam mesmo nessa base de cálculo, tá? Aí, a reforma trouxe o seguinte texto. Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas. Vejam que a nova redação, ela excluiu os prêmios, né, qualquer tipo de ajuda de custo. E porque antes, gente, o que acontece? Por exemplo, eu vou dar um exemplo mais típico aqui, que são prêmios, né? Prêmios.
Muitas vezes, eu mesmo já fui, antes da reforma, até antes mesmo da reforma trabalhista, questionada, impugnava o meu cálculo, né? Porque às vezes o funcionário ele recebia lá o salário todos os meses e aí ele tinha vários prêmios todos os meses. E aí, é claro que a empresa não queria que eu considerasse esse prêmio na base de cálculo de horas extras e tal. Aí, só que quando o prêmio era habitual, eu sempre considerava. E o juiz sempre acatava, porque realmente antes a legislação falava isso, né? Então, veja que a legislação falava, olha, também comissões, gratificações ajustadas, diárias e tudo. Então, isso era considerado. Agora não é mais. Então, quando a gente vai fazer um cálculo hoje não se considera mais os prêmios na base de cálculo, exceto se a sentença determinar, se a sentença foi julgada antes da reforma trabalhista, né? Então, gente, tudo tem que observar, tá? Mas, de uma forma geral, né, os prêmios não integram mais a base de cálculo, né, para esse tipo de verba. Tá certo, gente? Então, essa sim mudou a forma de calcular. Porque antes tinha uma coisa a mais que entrava, né? Tinha uma outra verba ali e hoje não tem mais. Tá, gente? Então, essa sim é uma coisa que exige conhecimento. E aí interfere sim, né? Interfere quando eu estou fazendo um cálculo para o juiz, interfere quando eu estou atuando como assistente técnico, tá? Porque aí, esse é um conhecimento que quem tem que ter somos nós, peritos. Né? O que compõe a base de cálculo dessa verba? Como que eu vou calcular aqui? Aí sim tem que ter, tá certo, gente? Ficou entendido? Me deem um joinha aí se vocês conseguiram entender essa mudança. Gente, quem chegou depois aí, eu acho que teve gente que não me escutou falando. Hoje eu tenho uma novidade para contar para vocês, tá? Fiquem comigo até o final. Na verdade, esse mês, gente, é um mês cheio de novidades. Na última live, eu falei aqui rapidamente que nós vamos fazer um evento, né? Estamos programando um evento. E depois eu vou contar para vocês mais para frente, não vai ser hoje. Mas hoje eu tenho uma novidade para contar para vocês, tá? Então, fiquem comigo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa novidade. Tá bom, pessoal? Então, gente, vamos lá. Agora, eu vou trazer para vocês, vou falar sobre a quinta modificação, tá? A quinta modificação que ocorreu e que essa também influencia na forma de fazer o cálculo, mas em geral ela vem expressa, tá? Em geral ela vem expressa também no comando sentencial. Mas se não vier expressa, vocês já vão saber. Então, quando vocês pegarem um cálculo, prestem atenção nisso que eu vou falar agora, que se não vier expresso na sentença, a Lud já contou para vocês, tá? Olha só, a quinta mudança é o seguinte: fim das horas extras para intervalo, passando a ser indenizado apenas o período não usufruído. O que quer dizer isso, pessoal? Olha só, antes a gente fazia, nós peritos, né, nós calculistas, né, às vezes as pessoas chamam de calculistas, não só peritos, nós fazíamos o seguinte: quando era deferido hora extra em relação ao intervalo de intrajornada. Intrajornada, pessoal, é o horário destinado para o almoço. Eu sempre falo dessa forma porque eu acho que a gente grava mais. É o horário destinado para o almoço. Mas não é só para o almoço não, tá, gente? É para o descanso, tá? Aí entre o período de trabalho. Pode ser que a pessoa não trabalhe de noite, né? Então aí ela vai parar um determinado horário. Mas eu falo assim, para vocês sempre lembrarem que a intrajornada é o horário destinado ao almoço, para um funcionário normal, tradicional. E aí vocês vão adaptar esse entendimento aí para as outras jornadas, tá? Só tomar água, gente, porque a gente vai falando, a minha garganta já vai ficando seca de tanto falar. Mas, enfim, então isso que é a intrajornada. E aí, o que acontece?
quando o funcionário ele não para fazer o horário dele de descanso, de almoço, né? Ou seja, seja o fim que ele destinar esse horário aí, ele tem direito a horas extras sobre aquele período. Só que antes da reforma trabalhista, como que era considerado? Olha só, ele tem direito a 1 hora. Aí vamos supor, tô trabalhando lá no comércio e aí eu tenho que parar 1 hora, né? Seria o meu direito. Só que aí meu chefe fala assim, Ludiane, almoça, você já acabou de almoçar? Vamos supor, tô lá almoçando, né? Aí tem 20 minutos que eu tô almoçando. Ele fala assim, você já acabou de almoçar? Porque tem uma cliente ali, tô precisando que você atenda ela pra mim. Você pode voltar? Você bate seu cartão lá e volta? Aí, ou seja, aí eu, Ludiane, falo assim, não, claro, pode deixar que eu atendo, né? Vou lá e atendo a cliente. Ou seja, de 1 hora de intervalo que eu teria direito, eu só gozei 20 minutos. Os outros 40 eu voltei para trabalhar. Aí, antes da reforma, quando isso era deferido, horas de intrajornada, quando eu ia fazer meu cálculo, o que eu colocava? 1 hora. Independente se o funcionário gozou 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, se ele não fez 1 hora completa, eu ia lá e colocava 1 hora. E esse era o entendimento, gente. Inclusive, tem uma súmula que falava sobre isso, que era a súmula 437. Eu até anotei aqui para eu falar com vocês, do TST de 2012. Então, ela falava que quando o funcionário ele não gozava, né, do período integral de intervalo, era devido a 1 hora. E as empresas chiavam demais. Né? Porque, por exemplo, aí tem os dois lados, né, gente? Às vezes a pessoa fazia 50 minutos. 10 minutos que ela voltava antes, a empresa tinha que pagar 1 hora para ela. E isso era ponto, assim, direto de questionamento. Já tinha alguns juízes que entendiam que era devido apenas à diferença. Então, por exemplo, se nesse caso, nesse exemplo que eu dei, se eu já tinha tirado os 20 minutos, tinha gozado 20 minutos de intrajornada, já tinham juízes que entendiam que era devido a apenas 40 minutos. Mas quando o juiz entendia isso, ele especificava isso na sentença. Então tinha que vir especificado, porque esse não era o entendimento geral. Inclusive, quando às vezes chegava o processo, né, para fazer na fase de conhecimento, para poder falar se tinha hora extra, se não tinha, porque às vezes chega pra gente, né, em fase de conhecimento, que não é cálculo, né, é pra gente poder identificar se tem hora extra, se não tem. E aí, muitas vezes, eu colocava lá, a pessoa não fazia 1 hora completa, não deu 60 minutos, jogava lá com 1 hora. E após a reforma trabalhista, gente, não. Após a reforma trouxe de forma expressa que é devido apenas à diferença como hora extra. Então, se eu já gozei 20 minutos, vai pagar apenas 40 minutos, tá? E aí, hoje em dia, muitas vezes, isso nem vem expresso na sentença. E aí, nós, peritos, já temos que saber que tem que ser feito, né, o cálculo apenas da diferença. Aí, gente, para quem vai atuar como assistente técnico, isso é muito importante saber. Porque pensa lá, você está fazendo a petição inicial, né? O advogado te contratou o cliente para você fazer os cálculos da petição inicial, que ele vai entrar na justiça. E aí o autor fala isso. Ah, mas eu não fazia horário de almoço, eu não gozava de horário do horário completo de intrajornada. Aí quando você vai fazer o cálculo, né, do número de horas extras ali que vai ser considerado, você não pode considerar a hora toda. Por quê? Senão você vai colocar o valor da petição inicial lá em cima, entendeu? Então, esse conhecimento é importante, muito importante para quem vai atuar como assistente técnico, tá? Inclusive, falando em petição inicial, né, já concluí,
praticamente aqui os 5 pontos que eu queria trazer para vocês hoje, né? Os 5 pontos que eu julgo assim, ser interessantes em relação à reforma trabalhista. E aí tem 2, né? Falando dessa questão da petição inicial, foi com a reforma trabalhista que foi reforçada essa questão de trazer a petição inicial de forma líquida e certa, não, como é que é o termo? De forma certa, né? Então, o que acontece? Com a reforma trabalhista, ao meu ver, né, e acho que todos os peritos pensam isso também, foi reforçada a importância do perito na hora do assistente técnico, no caso, né, na petição inicial. Porque antes o advogado colocava lá, mas ele não trazia aquele valor estimado, né? Então, assim, hoje em dia, tem advogados que colocam realmente o valor bem estimado, não fazem o cálculo certo, né? Só estimam mesmo lá por alto e colocam o valor na petição. E tem advogados que se preocupam em colocar o valor assim, o mais próximo da realidade, o mais correto, tá? Até porque hoje em dia tem também os honorários sucumbenciais. Ou seja, o que é isso? Quando às vezes o autor ele pede, né? Ele fala, eu tenho direito a horas extras. Se ele não ganhar aquilo ali, muito provavelmente ele vai ter que pagar um percentual sobre aquele valor para o advogado da empresa. Então, os honorários sucumbenciais também, e muitas vezes eles são deferidos sobre o valor da petição inicial, tá? Então, gente, e também tem um outro detalhe. Hoje em dia, tem 2 entendimentos, tá? Muitos juízes, eles colocam assim na sentença. Por exemplo, o advogado pediu lá horas extras e falou que as horas extras vai dar 15 mil reais. Aí o juiz coloca assim na sentença. Defiro as horas extras nos limites do pedido. Aí, gente, tem 2 entendimentos em relação a isso. O que é nos limites do pedido? É só em relação à quantidade, porque às vezes o advogado fala assim, sei lá, 10 horas extras por semana que vai dar 15 mil reais no período todo. Significa que o perito ele só pode calcular 10 horas extras por semana ou que o cálculo dele só pode chegar a 15 mil reais. Então, existem 2 entendimentos. Existem juízes que entendem que eles estão limitados ao pedido apenas em relação ao número de horas e não a valores, tá? E existe também a corrente que entende que eles estão limitados a valores. Então, pensem bem a importância do assistente técnico na petição inicial. Se o advogado ele faz uma causa e coloca lá que ele tem direito de horas extras 10 mil, mas na verdade ele tinha 20, e aí na hora que o juiz for julgar, né, dependendo do juiz que tiver lá, se for um juiz que entenda que está limitado ao pedido da inicial em valores, olha como é que ele pode estar perdendo dinheiro. Como é que ele pode estar até prejudicando o cliente dele. Então, é por isso que eu falo sempre, o trabalho do assistente técnico é um trabalho super importante. Esse ramo, esse campo de assistência técnica tem crescido cada vez mais, gente, tá? Então, assim, é um ramo super importante, super interessante, vai gerar, já tem muitas oportunidades e cada dia mais isso está crescendo, tá? Então, se você tá aí do outro lado, quer ser perito, não começou ainda, conhece um advogado trabalhista ou não conhece advogado trabalhista, conhece outro advogado, pensa na perícia como a sua oportunidade, gente, que a oportunidade está batendo na sua porta, tá? Inclusive, se você tá aqui hoje me assistindo, não é à toa, né, gente? Então, realmente tem que pensar, a gente pode enxergar a perícia como uma oportunidade, porque tem muito campo sim, tá? Pessoal, 8h35, tá faltando 10 minutos pra gente terminar a live. Eu queria saber se vocês entenderam, né, como é que foi aí, entenderam direitinho essas mudanças. E aí, gente, mais uma vez, né, eu já vou contar pra vocês a novidade, tá, gente? Calma aí. E aí, mais uma vez, gente, por que eu falei lá no início que é importante sim conhecer as mudanças, entender?
mas que não foi tão difícil essa transição aí, né, da reforma trabalhista dentro da perícia em cálculos. Por causa disso tudo que eu falei no decorrer da live. Porque nós, como peritos, né, nós, se for perito do juiz principalmente, nós cumprimos o que está ali na decisão. Então, muitas vezes lá já vem indicado o que é que tem que ser feito, na maioria das vezes, né? Então, por isso que eu falo sempre, a reforma trabalhista é legal, um tema interessante, tudo muito bom, é legal de falar, né? A gente vê a evolução do direito do trabalho, a evolução da perícia também, é super legal. Mas que em relação a formas de cálculo se alterou pouco, né? Considerar em relação a tantos artigos aí que foram modificados, na forma de cálculo alterou até pouco. Tá certo, pessoal? Entendido, então? Ficou alguma dúvida, gente? Vocês estão com alguma dúvida? Coloca aqui no chat pra mim se tá tudo certo, se vocês têm alguma dúvida. Assim que vocês acabarem de contar aí pra mim, eu vou contar a novidade pra vocês. A Adriana falou que foi super esclarecedor, foi top. Top é ter vocês aqui comigo, gente, toda terça-feira, isso sim. A Daniela falou que excelente live, excelente, entenderam? Muito bem, gente. Tudo certo, Carlos. Às vezes dá um delayzinho, né, gente? Demora um pouquinho para chegar, acho que por causa da internet de cada um mesmo, né? Flávia falou que tá perfeito, entendeu? Ok. Muito bem. Excelente. Ah, muito obrigada, Ana Flávia. Falou que a live foi excelente, tudo certo. Ótimo, gente. Eu não quero que ninguém saia daqui com dúvida, tá? O Marcos também falou que tá tudo certo. Não quero que ninguém saia daqui com dúvida, não, tá? E ainda assim, se depois que a gente terminar a live, se ficar alguma dúvida, vocês podem mandar as dúvidas, né? Seja via direct, no grupo, né? Pode mandar no grupo também, no hashtag Perícia Transforma. Gente, todo mundo que tá aqui na live já está no grupo do WhatsApp? Quem não está, por favor, entrem lá, porque lá não é um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, eu já falei isso com vocês, mas é um lugar onde a gente troca informações e vocês têm uma oportunidade, né, de sempre que tiver dúvida, mandar no grupo, falar com a gente, cria interação, gera network também, gente, demais, né? Então, assim, às vezes uma pessoa vai... Não, às vezes daqui a pouco uma pessoa precisa de um cálculo, fala lá. Então, assim, é super interessante, gente. Grupo de perícia é excelente pra gente fazer parte e trocar conhecimento mesmo, que é o nosso objetivo, tá? Isso mesmo, gente. Muito bom. Então, olha só. Agora, deixa eu contar pra vocês a novidade. É o seguinte... eu tenho recebido, gente, muitas perguntas, né? Muitos directs. Eu recebo, né? Às vezes as pessoas me mandam pelo direct, às vezes mandam no grupo lá da perícia, mas eu recebo muito direct pelo Instagram. E aí, eu sempre respondo na medida do possível, né, gente? Mas eu vejo muitas vezes até que... às vezes as pessoas perguntam as mesmas coisas, às vezes a pessoa quer até conversar comigo, a pessoa manda áudio e tudo. E aí, o que eu pensei, gente? Eu até coloquei essa enquete essa semana no Instagram. Eu tava conversando com o meu time e aí eu falei isso com eles, que eu estava sentindo a necessidade de conversar com as pessoas. Porque às vezes a pessoa fala comigo assim... Ah, Ludiane, ela me faz uma pergunta, mas é muito mais fácil eu ajudar e eu responder se eu entender a situação da pessoa, né? Então, às vezes a pessoa manda uma pergunta, já é a pergunta seca, né? Tipo assim, só manda a pergunta ali. Já tem outros que falam assim, ah, Ludiane, eu tô desempregado, então por causa disso eu resolvi investir na área da perícia. Às vezes a pessoa conta assim, ah, Ludiane, eu também sou servidora pública e aí eu também quero fazer um trabalho extra e tudo. Enfim, eu sinto falta de conversar com a pessoa e entender a situação dela, a realidade, antes de dar uma resposta para ela, sabe? E como eu tenho recebido muitas perguntas, a gente pensou em fazer uma live, né? A gente já tem toda terça-feira essa live aqui, que é o nosso compromisso. E aí eu pensei em fazer uma live de perguntas e respostas na quinta-feira.
E aí as pessoas podem mandar antes também, né? As perguntas, não tem problema, tem gente que não gosta de participar ao vivo, mas então assim, as pessoas mandariam as perguntas e aí eu vou responder nessa live, mas o objetivo principal é que você que está aí do outro lado participe ao vivo comigo. Que se você tiver alguma dúvida, né, você já venha para participar da live já com a sua dúvida, pede para poder participar ao vivo e a gente conversa. E aí você me fala, né, qual que é a situação, qual que é a sua dúvida, por que você está com aquela dúvida, e aí eu vou conseguir ajudar muito mais vocês dessa forma, tá? E aí eu coloquei uma enquete lá, praticamente, né, 100% das pessoas responderam que sim, que acham interessante, né? Quase todo mundo respondeu que toparia participar ao vivo comigo. E aí, então assim, eu achei uma ideia super legal, nós conversamos e vamos colocar em prática. Talvez já na próxima semana, tá? Essa quinta-feira não, mas na próxima semana eu já vou programar, ver se a gente já consegue fazer na quinta-feira que vem, tá? E aí eu até perguntei se as pessoas preferiam de manhã, às 7 da manhã ou à noite, né? E a maioria respondeu que à noite. E aí, gente, inicialmente seria uma live mais rápida, de 30, 40 minutos. Se for necessário ficar mais, se tiver mais demanda, mais perguntas, a gente fica também, né? Mas a gente, inicialmente seria 30, 40 minutos, né? E à medida que for surgindo mais demanda, a gente fica. A Flávia está perguntando se dá para discutir casos reais. Claro que poupando os nomes, dá para discutir casos reais, com certeza. Né, pode ser dúvidas tanto, né, de cálculos e tudo, de como proceder, às vezes a gente fica nessa dúvida, ou também dúvidas sobre a própria carreira mesmo da perícia, tá? Agora me responda, quem está aí do outro lado? Gente, vocês vão topar participar comigo ao vivo? Vocês vão pedir para participar comigo? Vão fazer pergunta ao vivo? Eu vou precisar da participação de vocês, hein, gente? Vocês estão aqui comigo toda terça-feira. Vocês não vão perder essa oportunidade de fazer a pergunta ao vivo e da gente se conhecer e da gente bater um papo, né? Vou esperar a resposta de vocês aqui no chat, gente. Tô compreendendo o delay que demora um pouquinho, mas quero ver a resposta de vocês. Eu posso contar com vocês pra gente poder fazer essa live toda quinta-feira? Podemos fazer isso, pessoal? É uma experiência, né, gente? Né? Vai ser uma experiência. E aí, o objetivo é realmente a gente trocar ideias e tudo, né? Tirar as dúvidas. E aí, a partir do momento que a gente vai testar, né? E aí, se tiver mais demanda, a gente fica mais, né? E assim a gente vai fazendo. Vai depender de vocês, vai depender da audiência de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, se for constante e tudo, aí a gente vai manter sempre. Vamos fazer um teste, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Eu acho que realmente, às vezes, isso faz falta, a gente poder conversar, né? A Maia falou que com certeza, a Flávia falou que acha incrível, quinta-noite é ótimo, a Daniela sim, o Carlos falou que é ótima oportunidade de trocar ideias, é isso mesmo, o objetivo é esse, né? A Adriana falou que sim, que a gente pode contar. Muito bem, gente, eu vou contar com vocês então, tá? E aí, assim que, provavelmente na próxima quinta-feira, a Sara falou que sim, com certeza. Provavelmente na próxima quinta-feira. E aí, mas eu aviso direitinho pra vocês, tá? Não deixem de acompanhar, gente, o Instagram, os stories. Eu conto tudo pra vocês lá, tá? Então, se vai ter live, eu falo. Se vai ter live extra, eu falo. Então, conto tudo pra vocês nos stories. Não deixem de acompanhar, tá, gente? Isso aí, a Flávia tá falando, o desafio é maior, né? Mas por que não, né? Com certeza, gente. Então, é um desafio, sim. Pode acontecer, gente, de um dia vocês me perguntarem alguma coisa que eu não vou saber responder ali, né? Mas aí tá tudo bem. Se eu não souber responder ali, eu vou pesquisar e depois eu vou trazer para vocês, tá? E o objetivo é o quê? O Marco tá até falando aí, renda extra vindo aí. Justamente isso. Qual que é o objetivo disso, gente? Qual que é o objetivo das nossas lives? Qual que é o objetivo dessa live extra? É o quê? É tirar as dúvidas de vocês, gente. Pra quê? Para que vocês se tornem peritos de sucesso e obtenham a renda extra de R$10.000, que eu sempre falo aqui. Eu consegui e eu quero que vocês consigam também, gente, tá? Então, isso tudo é o objetivo. É tema livre, sim. A Ludmila tá perguntando. É tema livre, o que vocês quiserem perguntar, tá certo?
O Marcos está falando, sim, quando der e puder estar conversando sobre perícia, vale a pena. Demais, é isso mesmo, gente. Conversar sobre o tema, e nós já falamos isso aqui outra vez, que é o seguinte, gente. Quem quer ser perito, diga-me com quem tu andas e te direi quem és, né? Então, se você quer ser perito, se você quer obter a renda extra de 10 mil, gente, vocês têm que viver dentro do mundo pericial. Não adianta querer ganhar dinheiro com a perícia e só ter na convivência de vocês pessoas que não estão nesse mundo, né? Então é isso. Quanto mais a gente conversa, mais a gente se aproxima, mais a gente interage, mais perto vocês ficam da vida pericial e da renda extra de 10 mil reais, que eu tenho certeza que vocês vão alcançar muito mais rápido do que vocês imaginam. Tá certo, gente? Flávia, obrigada, linda demais, bacana, isso mesmo. Bom, então é isso, gente, já deu nosso horário, 8h47, passa muito rápido, né? Mas mais uma vez eu quero agradecer a audiência de vocês, muito obrigada. Foi mais uma hora maravilhosa estar aqui com vocês, né? Foi muito bom, muito gostoso. E aí, eu aguardo vocês na próxima terça-feira. E eu já vou falar aqui qual que é o tema da próxima live de terça-feira que vem, atendendo aos pedidos de vocês também. A programação, dando tudo certo, é que seja sobre como elaborar um currículo e fazer o cadastro nos tribunais, tá, gente? Também é uma demanda de vocês. Vocês pediram lá no grupo e aí eu vou trazer isso para vocês na próxima live, tá certo? Então, pessoal, até mais, boa noite, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês, tá? #Perícia Transforma. Tchau, gente, até mais.